Senhores, é um gosto, é um prazer estar aqui. Eu sou Ian Morel Luis, um shalom bem grande. Bem-vindos a nossa segunda parte dentro da Parashá Vaigash, o terceiro ano de leitura, a classe número 8 de los párrafos 17 ao 18. E estamos vendo, em la continuação, aqueles elementos relacionados ao árbol da vida com os níveis del alma, conhecido como Naram, que são Nefesh, Ruach e Neshama. E nesta Parashá Vaigash está exemplificado em la metáfora de los personagens que estão interactuando nessa Parashá, que são Yehudá, que está em Malchut, Yosef, que está em Yesod, e Yaakov, que está em Tiferet. Yaakov está em Canaan, Yosef está em Mizraim, e Yehudá vai ser aquele intermediário, ele vai trabalhar para hablar com Yosef por la questão de Benjamim. Então, este hablar, este acercar-se, este Vaigash, nada mais é que el alma, o nível Nefesh, subindo-se ao nível superior que é Yesod, e juntamente de aqui, agora vão a subir, a jalar o nível superior que é Neshama. E hemos visto na primeira parte como se faz esse trabalho, como se logra, ¿no?, del Nefesh, que é nossa vida, subir ao nível superior e desde aí subir ao nível aún mais superior. Todo isto é o árbol da vida que está em uma metáfora, falando de Yehudá, Yosef e Yaakov. Então, hay que superar a parte literal para entrar nesse processo de Vaigash. Então, vamos ver hoje dia como é que esse movimento se hace. Vamos a concluir a classe, ela é muito bonita, muito linda e a divertir-se. Estás vendo? Todo é o movimento no árbol da vida. Às vezes os alunos lhe perguntam, Morei, onde habla de los níveis del alma? Onde habla de las séfiras? Aqui está, Parashá Vaigash. Yehudá, Yosef e Yaakov. Nada mais é que Malchut, Yesod e Tiferet. Nada mais é que Nefesh, Ruach e Neshama. Nada mais é que os níveis de alma que há que ir subindo. ¿Estás observando? Está codificado. Esta é a Torá que há que abrir. Este é o secreto que há que entender. Não há que irse a la película e ver solamente Yosef recebendo a seus irmãos e Yehudá acercando-se a ele. E quando Yosef está com todos seus irmãos e ele se dá a conhecer a seus irmãos, como lo hace? Como ele provou a seus irmãos que ele era Yosef? Se imagina? Quando todos se acercam, estão todos reunidos, todo o Malchut está naquele ponto de elevar-se, que é com a sefirá de Yesod. Como é que Yesod disse, mira, eu sou vuestro irmão Yosef que foi vendido? Como se dá a conhecer? Que prueba les dio? Dejen los comentários. Não te olvides isso. Vai lá e escreva por aí. Isto sucedeu dessa. Erruma aqui nos comentários. Coloque-lo. Isso é muito importante. Vamos à classe. E o aluno se acorda quando hemos visto durante a festividade de Hanukkah o sexto ou o sétimo dia, em um deles que estava falando de um censo que se ha hecho em Beersheba de las 70 almas que vão a bajar a Mizraim, capítulo 46, ali os versículos 1, 2, 3, 4, todo o capítulo 46, e no versículo 26 indica que neste censo haviam 66 almas, não eram 70, então há toda uma classe explicando. Agora, depois desta cena, no mesmo capítulo 46, depois de indicar ali que são 66 as almas censadas, e no 27 indica que todos os 70 en total bajaram. Explicamos no vídeo. Agora, no versículo 28 há um detalhe super importante, que indica que Jacob, mira, depois do censo e começar a bajada, ele enviou adelantadamente por delante a Yehudá, mira, para que se fuera a encontrar-se com Yosef. ¿Se imagina? Se han hecho el censo, se han preparado, e el primero que va adelante es Yehudá. ¿Para qué? Para que preparasse um caminho, ele encontrasse um sítio em Goshen para que toda a família, estas 70 almas, pudieran llegar a uma tienda, a uma casa, se vale el término. Lo que está diciendo acá
el texto. Esto es lo bonito del secreto, es que Yehuda bajó primeramente a Goshen para abrir una yeshiva. Ninguna de estas 70 almas colocaría un pie en territorio de Misraim sin que primero hubiera una casa de estudios en la tierra de Goshen. Y el encargado de preparar esto fue Yehuda, y él fue enviado delante de Yosef para que se hicieran todos los preparativos, se consiguieran el sitio, se prepararan el ambiente con las pizarras, sillas y todo, porque la primera cosa que iba a hacer estas 70 almas a colocar los pies en Mitzrayim era estudiar Torah. Eso es lo que dice el versículo 28, capítulo 46 de Bereshit. Y como enlazamos todo esto con nuestra parashá simples, en este capítulo 46, versículo 28, están apareciendo los nombres de Jacob, Tiferet, Neshama, de Yehuda, Nefesh, Malhut y de Yosef, Yesod, el nivel relacionado al Ruach. Está haciendo toda esa interacción. Entonces observa, en la parashá Vaigash es Yehuda se acerca a Yosef y después ellos hacen bajar a su padre a Malhut. Nesta escena de preparar las yeshivas es Jacob, o sea, Neshama, le dice, mira, está haciendo el nivel completito, la columna, la espina dorsal central, aquí, Neshama, como está completito, Neshama le habla al Nefesh, que vaya a Yesod, que es el nivel superior, que es del pacto, y prepare una casa de estudios en la tierra de Goshen. La tierra de Goshen también es la Sefirá de Malhut, que es este mundo físico. Está haciendo, qué linda es la metáfora. Una vez más, todos son niveles del alma. Y todo es estudiar Torah. No van a ir a aprender códigos y genes para cambiar Egipto y convertirlo en el gran Edén y en el proceso de la corrección final. No, no se ilusione mucho. ¿Por qué? Porque de Mitzrayim van a tener que salirse exactamente. Tiene que haber un éxodo, tiene que haber una festividad de Pesach. Tiene que haber aquel elemento donde Israel va a tener que probar que él teme al Eterno y va a servir al Eterno en el desierto. No es aquel cuentito de que le tememos al Eterno, pero le servimos a Faraón y Mitzrayim, porque Mitzrayim tiene muchas ventajas. Mitzrayim es un paraíso. Mitzrayim es aquele mundo perfecto, aquele pare de sufrir. Y en la primera parte de nuestra clase hemos visto justamente analizado sobre los niveles Nefesh, con numeral 430 hemos explicado, hemos visto el Ruach, como tiene que ver toda la parte emocional, y ahora vamos a entrar a la Neshama. Y con la Neshama lo primero que salta a la vista es la escritura de esta palabrita. Está haciendo Neshama. Son 4 las consonantes que cuando uno hace un seruf las reordena de forma diferente. Las mismas 4 letras formamos la palabra Mishnah. Esto. Entonces se requiere el gusto por el estudio. Mira, es la Mishnah, no es la Gemara. La Gemara es el comentario de la Mishnah, no. Neshama es Mishnah, por eso es esta lógica para poder entender a profundidad essa beleza tão linda conhecida como las Mishnayot. Es amado, mira, la Neshama, esse nível é que ele é a persona, ¿no? Quando está aí, é amada por el Creador e é considerado santo, é considerado um tzadik. ¿Por quê? Porque é Jacob. ¿Se acuerda? ¿Cuál fue la orden que dio Jacob a Yehuda? Que se adelantara y preparara una yeshiva. El estudio, ¿estás viendo? Es superior a cualquier otro elemento. Por eso es que él es amado por el Creador. Mira, y en todos sus aspectos, él es un justo en todo su sentido. Porque por causa del estudio, tienes que estudiar, no es escanear.
é estudar, não é visualizar nem meditar, não, é estudar. Acuérdate, capítulo 46, versículo 28. Yehudá baja a Goshen, mira, não é Mizraim, é Goshen, que está na fronteira com Mizraim, a preparar uma yeshiva. Então, a pergunta é, como estão enunciados estes níveis de alma que acabamos de ver nessas ruas Neshama em la Parashá Vaigash? E antes que continuemos na classe, dato importantíssimo. La yeshiva que foi abrir Yehudá não la hizo em território egípcio, em Mizraim. Lo hizo en el territorio de Goshen, que es muy diferente. Mientras Mizraim viene de la raíz que quiere decir estrechez de la mente, Goshen quiere decir frontera. Ellos estaban en la frontera con Mizraim, estaban al borde del límite con la estrechez de la mente, pero no entraron en la estrechez de esta mente. Fue en Goshen, la escuela de Cábala, sin abiertamente, fue abierto por Yehudá. Está haciendo lo que el rey hace, el que va a tener la parte real en sus manos, abre una escuela. La primera cosa que ha hecho Yehudá fue abrir una escuela. La primera cosa que nosotros hacemos juntamente aquí, colaborar, regla general, en cada nueva ciudad de que se va, primera cosa se da continuidad, se abre un ambiente de estudio, se empiezan las clases, se empieza a grabar, se mantiene todo. Primero son las pizarras, los cuadros, los materiales, lo demás viene. Esta continuidad, este estudio es súper importante. A veces cuando nos vamos de cambio, generalmente, ¿qué pensamos? Si el lugar es bonito, ese ambiente, la vista, cómo hacemos, dónde voy a dormir, dónde va a ser el comedor, la cocina, todo. Y el cuarto de estudio, la primera cosa que se ve en una casa es dónde va a estar el estudio de grabación y la parte donde se va a estudiar y mantener la yeshiva funcionando. Y estos niveles, ellos están enunciados aquí en la Parashá Vaigash, lo estás viendo. Vav Yud Gimel Shin Vaigash significa ahí se acercó, es un verbo vaifal. Ahora, ¿por qué la porción se llama de esta forma? Entonces, ella se llama de esta forma porque Yehudá, que es el líder de sus hermanos, el cabeza de ellos se acercó a Yosef. E Yehudá, mira, não sabia que era Yosef com quem ele estava falando, pero isto é acercar-se, está colocando ele como o líder. Esta cena está capítulo 45, el versículo 18. É Vaigash. Vaigash é lá Yehudá, e se acercou a ele, a Yosef, Yehudá. E com relação agora a Yehudá, que foi enviado para preparar uma yeshiva na terra de Goshen, isso está no capítulo 46, um capítulo mais adelante, o versículo 28. E estás vendo que inicia Ve'et. E esse Et, de acordo à regra Ribui, de Rabbi Eliezer ben Yosef Agelir, a primeira regra, aqui há que agregar algo a essa história que temos acá. Essa história que há que agregar alguma coisa, há que poner um elemento que está faltando. Vamos ver se descobrimos. Ve'ev Yehudá shalach lefanav el Yosef. Então disse que Yehudá foi enviado, mandado delante de la face de Yosef, leorot, para enseñar lefanav ante ele, para que Yosef le enseñara a Yehudá Goshna, que é Goshen. Yosef lhe vai enseñar, ali, leorot, la terra de Goshen. Vai, vou, e chegaram a Arza Goshen. E chegaram à la terra de Goshen, lá examinaram, e Yehudá vai estabelecer dentro desse espaço em Goshen, que quer dizer cerca de, ele aparece duas vezes aqui, Gin Shimel Nun, Gin Shimel Nun. Aqui é Goshna e aqui é Goshen, como final do texto. Então, esse que coisa se está colocando acá? Que
Yehudá foi com Yosef para que Yosef lhe ensinara a terra de Goshen, para que se estabelecera uma yeshiva arza nesta terra. Eretz, está vendo aqui, ó, Eretz, só que aqui tem uma rei de território, né? Arza Goshen, em la terra que está em la fronteira com Israel. Não está dentro de Israel, é la fronteira com Israel. E que bello é todo esto, porque el que se acerca é o Nefesh. Está vendo assim, a nível Nefesh? La yeshiva não é formada, não tem forma de hacerla. Que lindo. Então, se acercou ao virrei de Egipto, que é la Sefirá de Yesod, que é o nível Ruach, para charlar-lhe com ele. E a charla foi particular. Foi tão particular que Judá não se dá conta que ele está falando com Yosef. O que quer dizer? Que quando o nível Nefesh se acerca ao Ruach, nem se dá conta que está sucedendo isto. É sim um processo de ocultamento. Então, com todo isto, o Zohar nos ensina que, primeiro com o Nefesh, Yehudá representa o nível Nefesh, que é Malchut, o nível mais baixo do alma, e nós estamos em Malchut de Malchut. Nós estamos aqui, Malchut é o nível mais baixo do alma. Verdadeiramente, nosso nível Nefesh vai ser trabalhado quando ligamos a Malchut de Asiá. Por isso aqui há que corrigir a vasija aqui onde estamos. E o acercamento que vai iniciar uma vez que estemos ali do Nefesh, acercando ao rei de Egipto, que é a Sefirá de Yesod, vai ser de uma forma muito inconsciente, nem conta se vai dar. Mais adelante, Yosef se dá a conhecer a seus irmãos. Sem este Nefesh e sem ligar a Malchut de Asiá, a yeshiva não se abre, não há forma de fazer isto. E depois vêm os outros dois níveis, que são a Ruach e Neshama. Neste caso, Yosef e Yaakov. Em las Sefirot, Yesod e Tiferet. Então, o que ocorre? Yosef é o nível arriba de Malchut. Yosef é Yesod, que é um nível de alma mais alto que o Nefesh. Por isso, o Nefesh é o que se acerca a Yesod, não é Yesod al Nefesh. Por isso, Yehudá le busca e se acerca a Yosef. Não é Yosef charlando com Yehudá, entrando em um acordo com ele. Isso não existe. Mira, que bonito. E o terceiro é Yaakov, que é o padre de Yosef. Estás entendendo? Ele é o padre de Yosef, del governador de Egipto. Ele não é o padre de Yehudá, não. Yehudá em Egipto, aunque abra a yeshiva, ele é solo Yehudá. Ele manda mais, o capitão é Yosef. Isto é o nível Neshama. Por isso é que a Neshama trabalha com Yesod, e o Yesod trabalha com Malchut, e o Malchut recebe de los três. Então, o número 3, que é Yaakov, que é a Neshama, mira, é o padre de Yosef, é o nível de arriba, mira que está arriba de Yesod, e é o nível Neshama. Yaakov viene a Egipto. Toda aquela história, não é? Yaakov baja a Egipto, não é o Egipto que sube a Yaakov, isso não existe. Ele Egipto se vai quedar e todo Malchut, todo vai ser congelado. Isso é bem importante. É Yaakov, essa luz, a Neshama, não tem nada a ver com o país de Misraim. É bajando. ¿Por quê? Porque há um Nefesh que está corrigido, que se acercou al Yesod, e entre os dois han cortejado ao nível superior, e é por isso que Yaakov baja. E quando Yaakov baja, ele baja com um censo de 66 que se converte em 70. Esto es quando a Neshama baja a nível Nefesh. O que quer dizer bajar? Que há uma interação, que todo esse naran está completito. Está vendo o número 70? De 66, no final da 70. Que é 70? Secretos. Sin secretos, olvídate. Neshama não baja, não há forma de hacerla que baje. Tem que haver Torá em sua interioridade, el Zohar HaKadosh, el alma de la Torá. E el Zohar disse que quando Yehudá se acercou a Yosef, ele está conectando sua alma, ele está haciendo que su Nefesh adquiera el Ruach. Esta conexión facilita muchísimo más la vida.
¿Y cuál es la forma alternativa de lograr esa conexión sin que Yehuda se acerque a Yosef? Hay esa posibilidad. Para eso hay códigos y genes. ¿Quieres hacerlo sin que haya movimientos de niveles del alma y después hay un efecto colateral? La posibilidad está ahí. En la internet hay una montonera de esos elementos. Aunque hubo un atrito al inicio de este acercamiento, porque Yosef casi le golpeó al gobernador de Mitzrayim por causa de Benjamín, porque él no sabía, está haciendo, todo se da de una forma oculta, velada, pero después todo salió para bien. ¿Y qué ocurre de esta cosa buena después? Es que Yosef se revela, se da a conocer, los hermanos se regocijan, están otra vez en armonía. Y llaman al padre para que baje a Egipto. ¿Estás viendo cómo esto funciona? Cuando Nefesh Ruach, ahora se entiende, mira, cayeron los velos, se han armonizado, todos los hermanos, ¿qué quiere decir las 10 sefirot? Todo completito se regocija, porque en las 10 sefirot nosotros tenemos 6 diagonales de la derecha con 6 diagonales de la izquierda, formamos los 12 hijos de Jacob. Entonces, cuando todo eso está completito, los hermanos llaman al padre, que es la Neshama, para que baje a Egipto, más precisamente a Goshen. El padre Jacob es el próximo nivel y las cosas empiezan a fluir mucho mejor cuando baja ese nivel Neshama. No hay necesidad ni de códigos ni de genes una vez más. Inmediatamente en el segundo año de la hambruna se cortó, se acabó. Un gran milagro ocurrió. Por eso Faraón le temía también a Jacob, porque un gran milagro ocurrió con la bajada de Jacob. Mira que es la Neshama, se imaginó. Se cortó toda carencia, todo elemento contrario, toda negatividad, de todo se extirpó. Se terminaron los 7 años de vacas flacas. Y el alumno se dio cuenta de un elemento súper importante en esa clase, en esa parashá, y que en la continuación de ella también va a ver, que es la clase que le viene, es que todos esos problemas de carencia, se imaginó, falta de salud, inseguridad, de espacio para habitar, el plan social, todo se terminó, se acabó cuando Jacob baja a Goshen. Él no baja a Mitzrayim, él bajó a Goshen. Eso hay que entender bien. Él baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nivel Neshama proporciona una cantidad de cosas que ustedes ni se imaginan. ¿Y qué más el alumno se dio cuenta? Que para que esto sucediera, el Zohar nesta parashá, nesta clase, não utiliza ni códigos, ni genes, ni nada de esos elementos para que este milagro suceda. Lo que el Zohar dice es bien simples y bien sencillo. ¿Estás viendo? El secreto no es un nombre del Eterno de alto voltaje, es que se desarrolle sus niveles, que el Nefesh se acerque al Ruach, que entre los dos se entiendan, haya la corrección y ambos jalan el nivel Neshama. Y cuando viene el nivel Neshama, señores, viene todo completito. ¿Estás viendo? ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y has visto que en el nivel Ruach tenemos un valor reducido 7, que es toda la parte emocional que hay que trabajar y hay que corregir? Vale la pena. Y no se trabaja con nombres de alto voltaje, con problemas que nos van a dar un efecto colateral a la larga. Y has visto en la clase y en toda la parashá, Vaigash, que va a hablar de esas cosas, no hay códigos, no hay genes. De algún lugar los han sacado y los han metido ahí. ¿Se imaginó? Esto está aquí. No son personajes, son niveles del alma. Son niveles del alma. Nefesh Ruach Neshama. Columna central. Un shalom bien grande.